Bom dia, professores, professoras, educadores, gestores, parceiros, todo mundo, os mais de 2.000 pessoas que toparam essa iniciativa estão inscritos no primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica. Esse foi um grande desafio que eu, como professor titular da Universidade de São Paulo, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Novas Arquiteturas Pedagógicas e presidente internacional dessa que é a maior associação internacional de metodologias ativas, que é a PAN-PPL, tem atuação em mais de 20 países no mundo inteiro. A gente se uniu junto do Instituto Iungo, tá o Paulo Andrade aqui presente, isso em 2019, para fazer o primeiro congresso brasileiro. A gente teve essa ideia, achava que estava na hora de trazer isso para a educação básica, que geralmente é uma discussão que vem ocorrendo muito no ensino superior. E aí a gente resolveu que ia fazer esse congresso em 2020, outubro de 2020, na cidade de Belo Horizonte. Pandemia, planos alterados, e aí no começo desse ano, eu e o Paulo e outras pessoas envolvidas decidimos fazer o congresso online. E para a gente é com muita satisfação que a gente chega no dia de hoje, com 2.500 inscritos aproximadamente, e a gente dá as boas-vindas para vocês todos. Espero que vocês participem, interajam. A gente teve muita participação no pré-congresso, nos chats, e estamos encaminhando as perguntas para os conferencistas. As pessoas que estão nas oficinas, participem das oficinas ativamente. E é isso, a gente quer só, nesse momento, sem tomar muito tempo, dar as boas-vindas para vocês e que vocês aproveitem bastante o evento. Esses vídeos estão sendo gravados, ficarão disponíveis posteriormente. A gente ainda não sabe quando nem como, mas eles serão disponibilizados em algumas das plataformas, provavelmente no Iungo, na USP, nas páginas da PAN-PBL, do NAP, etc. Mas vocês serão informados para isso. É isso o meu recado, de boas-vindas, e vamos lá aproveitar o evento. Paulo. Olá, bom dia para todas e todos. É um prazer participar desse grande momento com vocês. Iungo é um termo do latim que significa unir aos pares, conectar. E esse congresso é um grande encontro, um encontro entre professores de educação básica, gestores de escolas, técnicos de secretarias de educação, pesquisadores das universidades de todo mundo que estão aí envolvidos na produção de conhecimento, na experimentação das metodologias ativas. O que nos une é um compromisso forte com a aprendizagem dos alunos e com uma escola que faça sentido para eles, que eles possam encontrar sentido naquilo que eles vivem e naquilo que eles aprendem na escola. Que a gente tenha uma oportunidade, então, de compartilhar conhecimentos, de tirar dúvidas, de abrir a cabeça para toda a inovação que esse congresso nos traz. Um grande abraço para todos vocês e eu já encontro daqui a pouquinho com vocês para mediar a palestra, a primeira palestra nacional com a professora Lilian Bassic. Isso, gente. A gente vai começar, então, com a palestra da professora Lilian, aproximadamente 30 minutos, e, na sequência, ela e o Paulo vão estar respondendo a questões que já foram colocadas no chat anteriormente e outras que porventura venham a aparecer. Então, vai ser meia hora depois de debate, mas com tudo registrado, gravado, e a gente espera que vocês aproveitem essa oportunidade. Vou pedir para o nosso pessoal do backstage, a Laura Fabrin e a Beatriz Guedes, que estão nos apoiando, para que a gente, então, inicie a palestra da professora Lilian. Olá, sabemos que atualmente um tema que tem tirado o sono dos educadores e das educadoras é pensar no ensino híbrido. Como é que a gente consegue integrar essas tecnologias digitais nas nossas aulas presenciais? Como é que a gente realmente consegue pensar num estudante protagonista e no centro do processo,
quando falamos em uma aprendizagem ativa. E é pensando no ensino híbrido, na conexão dele com a aprendizagem baseada em projetos, que teremos essa nossa conversa hoje. Eu sou Lilian Bassic, diretora da Tríade Educacional, estou muito feliz com o convite em participar desse primeiro Congresso Nacional de Metodologias Ativas na Educação Básica, e espero que vocês anotem, registrem aí as reflexões de vocês durante essa semana, para que quando a gente for trocar ideias pessoalmente, tenhamos aí muitas perguntas, muitas reflexões, muitas questões para debatermos e aprendermos juntos. Esse é o objetivo de vocês começarem olhando para este material e para essa discussão que eu estou tentando provocar, né? E que a gente possa, ao vivo, realmente colocar em ação toda essa discussão. Bom, eu começo aqui, então, apresentando um pouco das minhas publicações, né? Não sei se todos tiveram oportunidade de ler um pouquinho aí as mini-views, né? Que estavam disponíveis no site do evento, mas esses são os livros que eu organizei, e todos eles trazem essa discussão, né? Sobre aprendizagem ativa, sobre o estudante no centro do processo. E o meu exercício hoje aqui com vocês vai ser estabelecer uma relação entre essas temáticas e o ensino híbrido, né? E principalmente a aprendizagem baseada em projetos e ensino híbrido. Então, eu queria começar trazendo um pouquinho a discussão sobre a definição de ensino híbrido, né? A gente tem ouvido muito atualmente definições muito diferentes e partindo de pontos de referência diferentes. E o que eu queria trazer como uma reflexão sobre essa definição é aquilo que fez parte das minhas pesquisas no doutorado, fez parte de um grupo de experimentação, quando nós implementamos as propostas de ensino híbrido na educação básica em 2014, aqui no país, e que se desdobrou, né, nesse livro e num curso que ainda está disponível e pode ser acompanhado lá pelo Coursera, e que trata dessa abordagem. Então, o ensino híbrido, de acordo com as nossas pesquisas, ele é uma abordagem, então ele não é uma metodologia, porque dentro dessas possibilidades de ensino híbrido a gente pode utilizar diferentes metodologias, e hoje eu vou querer defender a aprendizagem baseada em projetos como uma metodologia possível, né? Mas ele é uma abordagem que integra espaços de aprendizagem, né? Então, o que está bem no cerne da definição do ensino híbrido são algumas premissas que, se a gente olhar para essas premissas, a gente vai perceber que várias metodologias ativas podem ser inseridas nessa forma de olhar para a relação entre espaços de aprendizagem, né? Então, a gente pode considerar o espaço físico, né, da escola, e é isso que a gente considerou em 2014, né, esse espaço físico da escola, e o espaço online, né? Então, pensando que o online, ele também funciona como um formato, né, de você trazer reflexões, de você trazer conteúdos, de você trazer a possibilidade de desenvolver habilidades também no formato online. E aí, quando a gente olha, né, para essa composição, né, como é que eu integro essas propostas que envolvem o espaço físico da escola? Então, o ensino híbrido não é semipresencial, né? Ele realmente envolve essa presença do aluno na escola e a complementação entre essas duas experiências. Mas essa complementação não é uma sobreposição, né? A gente está entendendo que existem coisas, existem atividades, existem propostas que são específicas do online e outras que são específicas da interação, do olho no olho, da relação humana. E é nessa conexão que a gente consegue colocar o estudante no centro do processo, então garantir que ele tenha uma aprendizagem realmente ativa, que a gente consegue olhar para um elemento que é essencial quando a gente fala em ensino híbrido, que é a personalização. Bom, a gente vai ter oportunidade de discutir um pouquinho mais sobre isso. Em 2014, quando a gente começou a implementar o ensino híbrido aqui no país, ele acontecia 100% no espaço da escola, no espaço físico da escola, e hoje a gente também precisa compor, né, parte em casa e parte na escola. Mas simplesmente dizer que o aluno ficar uma semana em casa, uma semana na escola em ensino híbrido não é o suficiente se a gente não tiver aquelas premissas que eu coloquei anteriormente, que é
realmente integrar as duas possibilidades, as duas propostas, que é a gente pensar na personalização e a gente pensar no estudante no centro do processo. Bom, acho que a hora que eu começar a conectar essas informações com a aprendizagem baseada em projetos, a gente vai conseguindo perceber ainda mais essas possibilidades de conexão, né? Quando a gente fala de projetos, e esse é o livro que a gente produziu, eu e o Leandro vai estar até numa oficina com vocês, aqui no sábado, na parte da tarde, uma oficina sobre STEAM. Quando nós organizamos o livro de STEAM, nós olhamos para o STEAM como uma possibilidade de você trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, né? E a aprendizagem baseada em projetos, da maneira que a gente trata, e conectando com o STEAM, eles podem surgir, né? Então, os projetos podem surgir de um problema. Então, muitas vezes a gente diz que acaba integrando, né, a aprendizagem baseada em projetos com a aprendizagem baseada em problemas, né? Mas, basicamente, todo projeto, ele tem início com um problema. Esse problema, ele é organizado numa questão norteadora. E a gente entende que estes problemas a serem resolvidos, né, a serem debatidos, a serem realmente o ponto, né, de partida de um trabalho por projetos, ele é proveniente, né, esse problema é proveniente de um contexto autêntico, sempre que possível, de um contexto autêntico e também do entorno desse estudante, né, real ao ponto dele se sentir tão envolvido nessa resolução que o próprio processo vai fazendo sentido para ele, né? Então, quando ele investiga, quando ele levanta hipóteses, quando ele trabalha em grupo e vai desenvolvendo, né, e vai envolvendo uma série de outras habilidades para chegar a um produto final, se essa questão norteadora, esse contexto realmente for um contexto que faça sentido para esse estudante, certamente todo o processo vai ter muito mais relevância, né? Porque esse estudante vai se ver realmente envolvido em todo ele. Então, quando a gente olha, né, para essa possibilidade de integrar, né, projetos, não só no ensino híbrido, né, aqui eu estou defendendo no ensino híbrido, mas não só no ensino híbrido, a gente está entendendo que os projetos, eles não são uma sobremesa, não é algo assim, olha, se der tempo, né, depois de eu fazer toda a minha explanação do conteúdo, toda a explicação, se der tempo eu faço um projeto, né? Então, parece que o projeto, ele só vai ser colocado em prática para poder conectar tudo aquilo que você trabalhou com os estudantes ou para trazer um outro contexto para aquilo que você já fez, né? Então, se não der tempo, tudo bem. Não é isso que a gente defende. Quando a gente entende a aprendizagem baseada em projetos como um fio condutor, a gente está olhando a aprendizagem como um prato principal, né? Então, todas aquelas habilidades, na educação básica, a gente tem a BNCC, a gente tem uma lista de habilidades que a gente vai trabalhar com esse estudante para que ele desenvolva competências gerais, né? Então, quando a gente olha para essas habilidades todas, elas podem ser organizadas como um prato principal e não como uma sobremesa, né? Principalmente quando a gente olha hoje para o novo ensino médio, né, com tantos desafios e que trazem para a gente um alerta, né, de que a gente precisa mudar o jeito de construir esses processos, né? E não simplesmente entregar um monte de conteúdo e achar que se eu fiz a minha parte, né, que eu consegui explicar tudo, o meu aluno entendeu, né? E isso são pontos que a gente precisa sempre refletir, porque muitas vezes não é o que acontece, né? O professor até explica tudo, entrega todos os conteúdos, a gente vivenciou muito isso no período remoto, né? Professores que muitas vezes tinham aulas extremamente expositivas e que perceberam que nem sempre isso se desdobrou em aprendizagem efetiva para os estudantes. Bom, e aí eu queria trazer, para pensar nessas conexões, né, então eu já trouxe aqui uma definição do ensino híbrido, uma definição da aprendizagem baseada em projetos, e agora eu queria trazer 5 elementos que nos ajudam a pensar nessas conexões, né, dessas duas abordagens, né? Tanto o ensino híbrido quanto a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa em espaços de aprendizagem, né? Essa conexão é muito interessante. Por quê? Eu estou entendendo que no ensino híbrido eu vou ter realmente espaços de aprendizagem que envolvem o online, né? Dentro da escola ou fora da escola, da maneira que a gente conseguir realizar essa composição. E
eu tenho espaços que envolvem a troca, que envolvem olho no olho, que envolvem a presença desse aluno no espaço físico da instituição, né? Muitas vezes, vamos lembrar, o online pode acontecer lá dentro também. Quando eu penso que esses elementos me ajudam a colocar o aluno no centro do processo e também me ajudam a personalizar as experiências, eu consigo identificar em uma das etapas, né, ou em várias das etapas da organização dos projetos, a possibilidade de conectar esses espaços de aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu tenho um percurso, né, que vai envolver pesquisa, né? Então, a investigação científica, ela é elemento fundamental na aprendizagem baseada em projetos, né? Essa pesquisa, apesar dela poder acontecer em biblioteca, apesar da gente poder pesquisar também entrevistando pessoas, a gente também entende que essa pesquisa pode acontecer mediada por recursos digitais, mediada pelas tecnologias digitais. Então, quando a gente organiza esse percurso, né, que envolve o ensino híbrido dentro da aprendizagem baseada em projetos, essa pesquisa, esse tratamento de dados, né, o próprio planejamento do projeto, todos esses elementos, eles podem ocorrer em um ambiente online, né? Então, a pesquisa, a investigação, muitas vezes até encontrar e visitar espaços, né, virtuais em que esse estudante vai conhecer alguns locais, um museu, ou alguns espaços em que ele vai coletar informações, o jeito que ele vai tratar esses dados dentro do projeto, né? Então, analisar onde que ele vai querer se dedicar um pouco mais a essa pesquisa, como é que ele vai poder construir algo a partir dessa pesquisa que ele fez. O próprio planejamento das etapas do projeto, né? A gente costuma utilizar um Canva de planejamento, e ao utilizar esse Canvas de planejamento do projeto, a gente pode utilizar o ambiente digital. E pensando, né, se a gente pensa na aprendizagem baseada em projetos para que o aluno construa algo, como a gente espera no STEAM, né, que esse produto final seja algo construído pelo aluno, eu posso ter uma série de oficinas, mão na massa, né, e essas oficinas podem acontecer presencialmente, envolvendo colaboração, envolvendo a troca entre as pessoas, oficinas de robótica, de programação, e mesmo oficinas, né, para eu utilizar, se eu tiver no meu espaço uma impressora 3D, se eu tiver alguns equipamentos que podem ser utilizados de uma forma ainda mais aprofundada para eu pensar na construção, isso pode acontecer e deveria acontecer presencialmente. Então, eu consigo conectar os espaços no percurso que eu desenho, né, para o meu projeto, utilizando essas concepções do ensino híbrido, em que algumas coisas elas fazem sentido, mais sentido no online, e outras fazem mais sentido presencialmente, né? Então, por exemplo, quando eu analiso que eu vou ter uma parte desse projeto que vai ser realizado na casa do aluno, ela pode ser até algo mais de investigação e mais individual, que esse aluno vai fazer, vai coletar informações, e quando ele vier para o espaço físico da escola, em colaboração, em troca, ele vai construir as etapas desse projeto, né? Então, quando a gente pensa, né, no percurso metodológico da aprendizagem baseada em projetos, ela pode muito bem ser utilizada nesses diferentes espaços de aprendizagem e ser um elemento, né, e funcionar como um elemento bem importante dessa integração. Tem um ponto que eu gosto muito de levar em consideração, esse material até foi produzido pelo Jonathan Bergman, né, que é uma das referências em sala de aula invertida, e nós pedimos autorização aqui na Tríade para fazer a tradução, em que ele traz pontos importantes, né? Quais são os momentos em que você precisa de uma maior escala de suporte docente, né? Muitas vezes aqueles momentos em que tem uma análise, em que tem uma avaliação, mesmo quando você está criando, então você poder ter mais suporte do professor e poder trabalhar em grupo, a gente pode guardar esses momentos para os momentos presenciais. Enquanto que aqueles momentos que envolvem mais a memorização, a compreensão, aspectos que você pode realizar com maior facilidade sozinho, a gente deixa para fazer em casa ou utilizando os recursos digitais dentro da instituição. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar, né? Não é aleatoriamente que a gente seleciona o que vai ser feito presencialmente e o que vai ser feito online, né? Um segundo elemento, né, que é muito importante para a gente discutir, são os papéis, né? A definição de papéis, quer dizer, o que vai ser papel do docente, o que vai ser papel do estudante, e como numa metodologia ativa eu vou repensando esses papéis, né? Como numa metodologia ativa eu vou dizendo, olha,
onde a gente vai focar na interação, na troca, no próprio feedback entre pares, né? E a gente vai dar mais luz para um trabalho colaborativo em que o professor auxilia na organização dos papéis, mas, ao mesmo tempo, acompanha, né, como um par mais experiente, como alguém que está ali por perto para provocar, para buscar uma reflexão, né? Muitas vezes, quando a gente fala em ensino híbrido, fica parecendo que a gente tira, né, o papel do professor. A gente vai dizer, agora o aluno tem que aprender sozinho, porque é ensino híbrido, envolve tecnologia, envolve metodologia ativa, e o professor fica com um papel ali só de ficar acompanhando, né? Não é isso que a gente defende, né? O professor, ele tem o papel de ser o par mais experiente, e sendo esse par mais experiente, é ele que vai provocar as discussões, é ele que vai trazer esse aluno para refletir sobre aquela ação, né? Não é simplesmente ter a ação, mas a reflexão sobre ela. Então, pensar em papéis é algo muito interessante. E na aprendizagem baseada em projetos, a gente costuma, né, organizar os grupos para que eles trabalhem de uma forma colaborativa, com papéis claros, mas não simplesmente dividindo tarefas, né? Olha, eu faço a capa, você apresenta, não. Realmente tendo papéis claros e papéis que se conectam para chegar à resolução desse problema, a poder responder essa questão norteadora e chegar nesse produto final, né? Eu acho que um dos elementos que diferencia, né, a ideia desses papéis na aprendizagem baseada em projetos é que estes papéis e toda a conexão, né, que vai acontecendo entre os espaços, vai levando o estudante a desenvolver habilidades, né? Então, não é simplesmente o que ele gostaria de fazer sem um foco específico nos objetivos que a gente precisa alcançar com a turma. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente pensa nessa divisão de papéis e nessa organização do trabalho. Um terceiro elemento que eu acho que é fundamental, acho não, né, fundamental para a gente discutir atualmente, é a questão da personalização, principalmente quando a gente pensa na equidade, né? Eu gosto bastante dessa imagem que nos traz uma reflexão muito importante sobre a situação que a gente tem hoje, né? A gente tem, as salas de aula sempre foram heterogêneas, né? Isso a gente não discute sobre isso, né? É uma realidade, né? Uma constatação. Mas hoje, as salas de aula estão ainda mais heterogêneas, né? Hoje a gente tem alunos que vão chegar em níveis muito diferentes e a gente tem falado muito em avaliação diagnóstica, né? Olha, precisamos fazer uma avaliação diagnóstica. É óbvio que precisamos, mas a gente precisa ter uma visão de uma avaliação formativa, que o tempo inteiro, a partir dessa avaliação diagnóstica, a gente avance, avalie novamente, a cada novo ponto, o novo conteúdo, objetivo de aprendizagem, habilidade, a gente reavalia a turma, e o tempo inteiro a gente consiga entender o que a gente precisa oferecer para esses alunos, para que eles avancem em relação às suas aprendizagens. E nesse ponto, ao trabalhar com projetos, ao focar mesmo nesse trabalho colaborativo, os alunos trabalhando em grupo, trocando, a gente tem a possibilidade de estar ainda mais próximo de grupos de estudantes, né? E de identificar as necessidades desses estudantes no grupo, o que eles precisam, que atenção que eles precisam ainda mais do professor, ou como é que a gente pode organizar esses grupos para que eles realmente, né, nesse percurso de investigação, de troca, sejam grupos realmente produtivos, né, em que os estudantes, ao colaborarem uns com os outros, consigam também avançar individualmente, né? Eu acho que esse é um ponto que faz muito sentido quando a gente pensa no ensino híbrido e no potencial da aprendizagem baseada em projetos, né? Eu gosto muito dessa reflexão do César Coll, quando ele traz a ideia da personalização, não como individualização, né? A gente não está pensando que vai entregar uma aula diferente para cada aluno, né? Mas a gente está pensando no conjunto de estratégias pedagógicas e didáticas que a gente vai construir para que a aprendizagem faça sentido para os estudantes. E aí, retomando, né, quando eu digo aprendizagem fazer sentido para os estudantes, de novo vem essa nossa ideia, né, de uma questão norteadora, que a aprendizagem baseada em projetos defende, e essa questão norteadora relacionada a um contexto autêntico, que o aluno se veja nesse processo,
E, com certeza, nesse caminho, essa aprendizagem vai fazer sentido para ele, né? A aprendizagem baseada em projetos traz essa visão de que se eu tenho um problema para resolver, e se eu vou investigar, trocar e passar por diferentes etapas para chegar à resolução dele, isso já me motiva intrinsecamente, né? O professor, ao construir as experiências de aprendizagem, obviamente, dá condições de desenhar esse percurso para que ele faça sentido para o estudante. Mas se o próprio contexto já fizer sentido, a gente já tem meio caminho andado, né? Até mais do que meio caminho andado. Bom, um quarto ponto é a integração, né? E quando a gente fala de integração, basicamente, na aprendizagem baseada em projetos, né? Eu pego aqui esse esquema, né? Com a fonte aí do Buck Institute for Education, vou até deixar maior para que vocês possam ler por aí. Ele vai trazer alguns elementos que são fundamentais, né? Em primeiro lugar, ter o conteúdo relevante, que foi o que a gente comentou agora. E para isso, a gente precisa ter questionamentos abertos, ter espírito de exploração. A gente vai criando a necessidade de saber, né? Quando eu disse, olha, o contexto é autêntico, isso me gera uma motivação. Agora, existem alguns elementos que são muito importantes, que é dar oportunidade de voz e escolha, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa ideia da escolha, mas a gente, durante o processo, né, de construir esse projeto, por mais que a gente está entendendo que nós vamos nos conectar às habilidades da BNCC para poder desenhar esse projeto, dentro desse limite, né, eu digo que é dentro desse contorno que a gente vai desenhar a partir de habilidades e competências, esse contorno não esteja tão rígido a ponto de que o aluno não possa escolher, né, não possa ter voz, não possa ter escolha, né? E para isso, é fundamental a gente pensar que esse processo ele precisa sempre estar conectado com essas necessidades dos estudantes, né? Porque ele só vai ter condições de escolher, de ter voz, de dizer, olha, eu prefiro seguir esse caminho, se fizer sentido para ele e se ele tiver esse propósito de tentar resolver essa questão, problema, de tentar solucionar esse desafio. E, por fim, a gente tem aí a apresentação a um público real. Isso faz muita diferença quando a gente fala em projetos, e a gente sabe de exemplos, né, super relevantes. Amanhã vocês vão ter aqui a Roseli falando da Febrace, e são exemplos super relevantes de como você pode comunicar os resultados do seu projeto para um público real, né? E não simplesmente juntar ali num momento muito específico em que você troca dentro da sala de aula, todo mundo está fazendo, às vezes, o mesmo desafio, e aquilo não gera aquela vontade de contar para mais gente, né? E contar para um público real, além das feiras, né, como a Febrace que eu exemplifiquei, que amanhã vocês vão ter mais oportunidade, sem dúvida alguma, de conhecer, a gente tem também a possibilidade desses alunos contarem virtualmente, digitalmente, criar ali dentro do blog um vídeo que ele pode criar e comunicar os resultados, né? Comunicar o processo que ele que ele passou para chegar nesse resultado final, né? E quando a gente vai pensando, né, nesses elementos e nessa integração, para mim, algo que é muito importante, e eu gosto muito desse material, que trata de como o digital também pode nos ajudar, né, a lidar com empatia, né, que foi o exemplo do trabalho feito aqui pelo professor Jamil Zaki, em que ele usou o digital para trabalhar a empatia com os estudantes, né? Então, integrar não é só integrar as áreas de conhecimento, né? A gente integra as áreas de conhecimento quando a gente trabalha com projetos. E a gente busca integrar essas áreas de conhecimento quando a gente faz um trabalho de ensino híbrido que realmente tem esse estudante no centro do processo, né? E quando a gente integra as áreas de conhecimento, a gente não pode esquecer de todas aquelas questões que são as habilidades, competências ou aprendizagens socioemocionais, né? Tudo isso a gente pode integrar. Quando a gente fala de colaboração, quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente ajuda no trabalho de competências que são fundamentais e que possibilitam esse desenvolvimento integral dos estudantes, né? Que é o que a gente espera, né, na educação, né? A gente não espera ali um estudante que tenha um monte de conteúdo, mas um estudante que se desenvolva integralmente. E, por fim, vou aqui para o nosso quinto elemento, que são as escolhas, né? Hoje a gente tem, muitas vezes na escola, uma limitação nessas escolhas dos estudantes, né? Ele não tem muito o que escolher,
Ele está ali no segundo ano, no terceiro ano, na primeira série do ensino médio, e as escolhas estão postas, né? Alguém escolheu por eles. E hoje a gente fala muito, né, e tem discutido demais a possibilidade que a gente pode oferecer para que esses estudantes escolham os seus percursos. E escolher esses percursos dentro da aprendizagem baseada em projetos, como eu falei, né, a gente pode ter um limite, um contorno, né, que são as habilidades que a gente quer desenvolver, que são as competências que a gente quer atingir, mas dentro desse limite a gente pode ter diferentes possibilidades de escolha. E dar essa oportunidade para os estudantes, hoje, se torna cada vez mais fundamental, né? Eu tive a honra, né, de participar, da elaboração, desculpa, gente, eu tive a honra de participar da elaboração dos referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos, e que são elementos importantes quando a gente pensa no novo ensino médio, porque a gente sabe que hoje o ensino médio tem uma arquitetura mais flexível, né, a formação geral básica e os itinerários, e a gente percebe o quanto essas duas temáticas, né, que eu estou trazendo hoje para vocês, que é o ensino híbrido e a aprendizagem baseada em projetos, pode apoiar a construção de trilhas de aprofundamento, de eletivas e até mesmo do projeto de vida, quando a gente pensa que nessa parte flexível que compõe os itinerários, o jeito de construir essas experiências de aprendizagem vai ter que ser diferente, né? E ser diferente significa não mudar apenas aquilo que se ensina, né? Que acho que é uma grande preocupação dos educadores. Vai tirar conteúdo. A gente está muito mais falando em mudar o jeito, né? É muito mais a forma que vai ser alterada do que o conteúdo. Porque quando a gente olha a fundo a ideia dos projetos, a gente entende que todos os conteúdos podem ser trabalhados quando a gente trabalha por projetos, né? A gente não precisa restringir. Eu queria avançar aqui para os meus momentos finais, esperando que vocês tenham feito aí muitos registros, muitas anotações, trazendo para vocês uma reflexão que eu percebo que, para mim, acaba norteando muito quando eu falo em metodologias ativas, quando eu falo em projetos, que é super importante a experiência, é super importante o mão na massa, a gente defende demais, né, numa aprendizagem ativa e que envolva, que coloque esse estudante no centro do processo, as experiências de aprendizagem, né? Mas existe uma reflexão que para mim é fundamental, que é nós não aprendemos apenas pela experiência, né? Dewey traz muito essa reflexão. A gente aprende quando a gente reflete a partir da experiência. E quando a gente olha para abordagens como a aprendizagem ativa como um todo, a aprendizagem baseada em projetos, essa concepção de ensino híbrido que eu tenho defendido, que não é simplesmente juntar digital com presencial ou semipresencial, mas é colocar o estudante no papel ativo, é o professor avaliar e acompanhar esse processo de construção de conhecimento o tempo inteiro, a gente está querendo cada vez mais trazer esse estudante para um sujeito que pensa sobre o seu processo de aprendizagem. É óbvio que a gente sempre vai ter professores, coordenadores, gestores que vão ajudar a pensar nesse desenho, mas a gente não pode, né, deixar de envolver o estudante nesse processo. Então, quando a gente reflete a partir da experiência junto com o aluno, a gente leva esse estudante a pensar, fez sentido para você? De que outro jeito você aprenderia melhor? Você tem alguma sugestão de como a gente pode melhorar essa experiência? E isso, muitas vezes pode parecer uma conversa lá para ensino médio, né? Mas a nossa defesa, né, e de todo mundo que estuda metodologias ativas, é que a gente possa fazer isso desde os anos iniciais, com todos os estudantes, para que eles realmente se impliquem no processo, para que eles realmente percebam que eles fazem parte, e mais ainda, que eles possam entender esse processo todo de aprendizagem como algo que vai fazer diferença na sua formação integral, né? Então, eu finalizo aqui convidando vocês para conhecerem alguns dos nossos materiais. A gente está com alguns cursos abertos, uma trilha de metodologias ativas que envolve tanto projetos quanto ensino híbrido, e eu convido vocês a conhecer. E deixo também aqui os nossos contatos, né, aqui da Tríade. Eu vou ficar muito feliz de poder trocar ainda mais ideias com vocês.
tá? Agradeço demais a possibilidade de estar aqui com vocês nesse dia e que a gente possa, na sequência, trocar ainda mais ideias e reflexões sobre essa temática. Muito obrigada e até breve. Olá, bom dia para quem está chegando agora. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo com a professora Lilian Bassic. Bom dia, Lilian. Bom dia, Paulo. Estou tentando ajustar ainda meu celular para ficar no centro aqui, mas acho que vai dar certo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Espero que a gente consiga deixar aí bem produtivo esses momentos de troca agora. Ótimo. Queria só informar que a gente sabe que algumas pessoas estão com dificuldade para entrar na sessão, mas a nossa equipe já está dando todo o apoio, suporte. Então, aos pouquinhos, as pessoas vão chegando nessa que é a primeira sessão do Congresso, né? E, Lilian, eu não quero perder tempo, porque a gente recebeu várias questões, né, no pré-congresso, a partir da visualização do vídeo que você gravou, e também estamos recebendo questões aqui no chat ao vivo, né? Então, eu queria priorizar as questões que nos chegaram e que estão chegando, tá? Nesse nosso tempo. Primeiro, a Patrícia Ribeiro trouxe agora pelo chat uma questão importante e que acho que é uma angústia de muitos professores que estão trabalhando com as metodologias ativas, né? Como administrar a questão dos grupos, sendo que há rodízio entre os alunos no online e no presencial, né? Muitas escolas estão trabalhando com as bolhas, né? E a transmissão de aula online. Então, como é que o professor faz a gestão, né, do trabalho em grupos, no presencial, no online, e dá conta de toda a complexidade que tem aí? Muito boa. Quem foi que perguntou, Paulo? Perdão. A Patrícia Ribeiro. Oi. Muito bom, Patrícia. Olha, eu acho que essa dúvida, né, primeiro, entender o ensino híbrido como semipresencial. A gente sabe que essa ação, né, dos alunos estarem um período em casa, um período na escola, ele está muito relacionado a esse período transitório, né? Então, acho que esse é um primeiro elemento para a gente ter em mente, que não é que o ensino híbrido é isso, né? A gente entende que esse é um processo transitório. Agora, como é que a gente lida com essa gestão, né, de alunos que estão em casa e alunos que estão na escola? Quando a gente analisa, né, essas estratégias que envolvem o aluno no centro do processo, né, que é o aluno realmente tendo papel ativo, ele se envolvendo, né, nessa aula, não como um espectador, mas como alguém que está participando dessa aula, esse é o primeiro ponto que não pode sair da nossa mente, né? Quer dizer, o que eu estou planejando, como é que eu estou organizando essa minha experiência de aprendizagem para o meu aluno ter um papel ativo. E aí, nesse aspecto, tem até um texto lá no meu blog, eu convido você para dar uma olhadinha lá, porque eu fiz justamente algumas conversas sobre isso, né? Quando há transmissão ao vivo da escola, quando não há, acho que vale a pena olhar. Eu não sei qual é o seu caso, Patrícia, mas, por exemplo, algumas escolas da rede privada, principalmente, optaram por uma transmissão ao vivo da aula. Nesse caso, eu estou entendendo que os alunos estão conectados ao mesmo tempo que a aula está acontecendo presencialmente. Dependendo da faixa etária dos alunos, se forem alunos mais velhos, alunos de anos finais, de ensino médio, a gente pode, por exemplo, formar grupos heterogêneos, né? Em que eu tenha alguns alunos que estão presentes na sala de aula e outros que estão em casa. E aí, a hora que eu coloco um desafio, esse grupo funciona via celular, via dispositivo, se eles estiverem trocando, tá? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade, se os alunos estiverem também conectados todos ao mesmo tempo, e principalmente se eles forem menores, né? É você, enquanto professor, organizar esses grupos de trabalho como grupos de trabalhos que estão presencialmente na escola, grupos que estão em casa. E aí você organizar como num rodízio, né? O que a gente chama aí da rotação por estações. Você ficar um pouco com cada um dos grupos e dar uma atenção diferenciada para cada um deles. Um terceiro exemplo é quando eles não estão conectados ao mesmo tempo. Aí, na minha opinião, é o melhor dos mundos, né? Por quê? Enquanto esse aluno está em casa, ele está fazendo aquela parte da investigação, aquela parte do trabalho que demanda uma postura mais autônoma, né? Então, ele está lá fazendo pesquisa, está fazendo entrevista, está levantando dados. E quando ele vem presencialmente para a escola,
é o momento realmente de você trabalhar processos cognitivos de maior complexidade, que é o debate, que é a conversa, que é a comparação, que é a gente aplicar uma análise a partir daquilo que ele fez. Então, em todos os sentidos, dá para a gente construir alguma coisa, desde que a gente não tire da mente a ideia de que esse estudante tem que estar ativo e não simplesmente assistindo algo expositivo, né? Eu vou dar até o exemplo disso que foi durante essa semana nesse congresso, que eu achei sensacional, quer dizer, vocês assistiram ao meu vídeo, vocês interagiram, eu entrei ali, eu vi que vocês estavam conversando, que vocês estavam comentando, e quem participou e assistiu ao vídeo durante a semana e está entrando agora para a conversa, né, já vem com muito mais questões porque interagiu antes com o material, né? Então, acho que são alguns exemplos. Ótimo, Lilian, obrigado. Vou trazer aqui uma outra questão que, na verdade, aparece tanto numa pergunta do Danilo Caetano Moreira, no pré-congresso, quanto agora no chat pela Carolina Bicalho. E tem aí uma questão que é como é que a gente trabalha temas específicos das áreas de conhecimento. Por exemplo, né, o Danilo fala dos sistemas de equação, trigonometria, a Carolina traz alguns conteúdos específicos de língua portuguesa, por exemplo, né, por meio da aprendizagem baseada em projetos. Né, em que medida que a gente pode conjugar ou não, né, metodologias ativas com aulas mais expositivas, por exemplo. Né? Acho que tem aí sempre essa questão de a gente precisa ser, né, radical para um lado ou para o outro, em que medida que a gente pode conjugar para dar conta do desafio, né, de ensinar conteúdos específicos. Excelente. Eu até lá no pré-congresso até respondi um pouquinho lá para o Danilo e espero que ele esteja acompanhando aqui também para me falar se fez sentido. E que bom, Carolina, que você traz também esses pontos, né? Veja, existem alguns pontos que para mim são muito importantes, que é como é que a gente encontra esse caminho do meio, né? Quer dizer, como é que a gente seleciona alguns momentos em que a gente fala, não, aqui realmente eu vou precisar trabalhar um pouco mais proximamente, eu não digo completamente expositivo, porque eu acho que nenhum aluno hoje, nem a gente, enquanto estudantes, se a gente estiver estudando agora, a gente vai aguentar, né, ficar ali o tempo inteiro ouvindo alguém falar. Mas eu digo que, em alguns momentos, a gente pode trazer alguns conceitos que a gente fala, olha, se não for assim, esse aluno não vai conseguir construir isso sozinho. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque somos especialistas nessa área, né? Nós entendemos especificamente como é que aquilo se construiu. Eu não sou especialista em matemática para dizer, mas eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, em entender trigonometria, muita dificuldade, porque eu não entendia aquilo. Quando comecei, né, foi trabalhado comigo algo que era mais mão na massa, eu consegui entender um pouquinho melhor o que significava aquela trigonometria, que tinha um monte de seno, cosseno, aquele monte de coisa que eu não entendia direito, né? Então, quando a gente olha para essa aprendizagem ativa, a gente também precisa entender o que eu, enquanto professor, falo, gente, olha, aqui, vamos junto entender esse caminho, ou aqui você pode construir um pouco mais independente, depois a gente trocar ao final. Fazer essa dosagem é fundamental. Tanto é que no STEAM, e hoje à tarde, como eu comentei no vídeo, o Leandro vai estar com uma oficina de STEAM com vocês, espero que vocês consigam participar. A gente tem na própria organização alguns momentos que a gente chama ali de momentos de oficina, né, que o professor vai conduzir um pouco mais diretamente, que estão relacionados a conceitos ou a conteúdos que a gente fala, olha, realmente a gente precisa de um trabalho um pouco mais centrado nessa interação do professor que conduz uma discussão, que conduz uma experiência, mas trazendo conceitos, né? Então, fazer essa análise, ela é fundamental e, de novo, bons professores que têm um conhecimento do conteúdo e um conhecimento pedagógico do conteúdo, que têm condições de saber quando que é essencial ter essa intervenção e quando a gente consegue deixar o aluno trabalhar de uma forma mais ativa. Não podemos radicalizar, né? Não podemos, porque senão a gente realmente perde, inclusive, a adaptação a uma cultura mais ativa. Se a gente pega aluno de ensino médio, o aluno que está ali nos anos finais, às vezes ele está há tantos anos, né, dependendo de onde a formação dele ocorreu, há tantos anos tendo aula como aula expositiva, que quando ele vai para algo mais ativo, ele acha que o professor não está dando aula. Então, a gente precisa ir dosando muito bem esses elementos para chegar num ponto que realmente faça sentido para o aluno.
Excelente. Vou trazer aqui rapidinho, mas você está vendo que eu estou tentando ser ágil para contemplar o máximo de perguntas possíveis no nosso tempo. Paulo. Né? Vou tentar também ser mais rápida. Não, mas tá ótimo, Lília. Vou trazer uma questão que a Sandy dos Santos trouxe no pré-congresso, mas o Ivan Lamounier também trouxe aqui no chat, e outras pessoas estão trazendo. Eu acho que é uma pergunta bem recorrente quando a gente fala sobre metodologias ativas, que é quando ou o currículo, ou a rede de ensino, ou a escola, ou a gestão da escola criam algum tipo de desafio ou dificuldade para o trabalho com metodologias ativas de um jeito mais consistente, mais integrado. Né? Tem também algumas pessoas trazendo as limitações, inclusive, de equipamentos, né, de estrutura, etc. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, né, driblar ou construir, né, seja com a Secretaria de Educação, com a direção da escola, os próprios colegas, né, professores que às vezes não têm essa prática, como é que a gente pode ir construindo esse tipo de trabalho na escola? Eu acho que é uma boa pergunta, viu, o Ivan, né, que perguntou. Eu acho que essa questão da introdução de uma aprendizagem mais ativa, para ela realmente ser eficiente, a gente precisa partir da visão da instituição. Disso a gente não tem dúvida, né? Quer dizer, quando a instituição, a gestão, tem essa visão, ela dá espaço para experimentação, ela te apoia, né, em relação à própria relação com as famílias, né, no sentido de, olha, porque aquele professor ficou uma bagunça a aula dele, os alunos não ficam em silêncio, todo mundo fala, eles andam pela sala. E se a gestão não tem uma visão de que andar pela sala e esse barulho é um barulho produtivo, às vezes a instituição não te apoia nisso e, pelo contrário, fala, olha, você precisa ter as suas aulas aí mais silenciosas, você está atrapalhando a sala do lado. Então, eu não tenho dúvida que a visão da instituição faz toda a diferença. Porém, lá vou eu, né, com a minha visão poliana de ser, porém, eu acho que existem alguns elementos que a gente consegue trazendo para essas aulas, até para sensibilizar para o outro lado, né? A gente teve experiência no caso do ensino híbrido, né? Um dos professores do nosso grupo era o Eric, ele trabalhava numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro, e ele fazia, então, as aulas dele, trabalhando em grupos e trazendo desafios e usando a tecnologia e fazendo ali mundos e fundos para realmente colocar uma aprendizagem mais ativa. O que começou a acontecer? Os alunos começaram a cobrar dos outros professores, eram alunos de 8º ano, né? Então vinha outro professor e pensava, por que a sua aula não é que nem aula de história? Que a gente consegue trocar, acaba sendo muito mais, passa mais rápido a aula, eles têm essa sensação, né, de que uma aula mais ativa passa mais rápido. E não só passar mais rápido, mas eles também aprendem muito mais, né? Então, eu diria, quando a gente não tem esse apoio da gestão, primeiro eu acho que vale a pena sentar com a gestão, trocar, e eu fui gestora durante muito tempo, e a gente ter essa troca com os professores faz toda a diferença. E depois ir fazendo experiências dentro de uma forma mais sustentada, né? Daquilo que você consegue fazendo aos poucos para ir quebrando essa lógica mais tradicional, né? E esperando que os alunos gostem, né? E comecem a cobrar dos outros professores. A gente se pensar como produtor de conhecimento e como essa formação entre pares, né? O tanto que a nossa experiência pode inspirar também a experiência dos nossos colegas na escola, né? E ganhando, comendo pelas beiradas, ganhando espaço, né? Construindo esse espaço. Bom, o Guilherme de Bertoli também trouxe já no pré-congresso uma questão bem importante que tem a ver com uma fala sua no vídeo, Lilian, que fala sobre os papéis, né? Quando você traz um pouco os papéis, a diferença entre fazer, né, divisão de tarefas, né, e ter clareza dos papéis de cada um. E aí tem uma questão muito recorrente, né? Eu sempre, com formação de professores, me deparo com essas questões, que é o seguinte: quando que a gente entra, né? Assim, como é que a gente participa sem interferir na criação, na participação, de um jeito que inviabiliza a participação do nosso estudante, né? Então ele fala assim: como é que eu identifico o momento adequado de fazer a minha intervenção, né? Em outras palavras, assim, como é que a gente faz para não ter muita sede ao pote e, de repente, fazer por eles, ou trazer, a gente pergunta e a gente mesmo responde, né? Garantindo um espaço efetivo de participação dos estudantes.
Muito boa essa pergunta. Quando a gente começa... É o Guilherme, né? Se não me engano, você falou o nome dele. Muito boa pergunta, Guilherme. Olha, a gente tem algumas rotinas de trabalho, principalmente quando a gente trabalha com projetos, que é pensar numa gestão mesmo do projeto, né? Então, nessa gestão, o que eu sugiro, né? O que eu já fiz e que eu acho que acaba funcionando muito bem, até pela experiência de já ter vivenciado isso. Você criar algumas planilhas, né? Vamos pensar mesmo em projeto. A gente vai criar uma planilha, os alunos vão colocar lá qual é o papel que eles estão desempenhando, o que eles fizeram, né? Então, por exemplo, na aula de hoje, eles tinham esse tempo para trabalhar em grupo de acordo com os papéis, mas de uma forma colaborativa, né? Vocês veem que eu falo lá no vídeo, não é assim, deixa que eu faço a capa, ou senão eu vou apresentar no final e aí eu fico sem fazer nada, porque eu só fiz a capa, né? Então não preciso participar mais. Mas quando o papel é efetivo, eles estão todos colaborando, ao término da aula, nessa planilha, né? Então eu tenho lá aula 1, aula 2, aula 3, né? Nas colunas da planilha, e ao término da aula, o líder do projeto naquele dia, ou cada um deles, escrevem o que eles fizeram, né? Então, eu fiz tal coisa, eles vão relatar lá o que eles fizeram. Na aula seguinte, né, e aí pensando mesmo num rodízio, que você conversa um pouco com cada grupo, em cada aula, você pega essa planilha deles, que você espera que eles preencham, né, em todas as aulas, e senta com eles para fazer meio que uma avaliação aí 360, né, uma rodada do tipo, então, aqui o Paulo está dizendo que nessa aula, na aula de ontem, ele fez tal coisa. E aí, Paulo, como é que foi essa produção, né? E aí, colegas, vocês acharam que a produção do Paulo deu conta do que vocês precisavam? E a gente ir trabalhando com esse modelo, né? Tanto de autoavaliação quanto de avaliação pelos pares, né? Você vai perceber, né? E eu digo por experiência que muitas vezes a sua intervenção ela acaba sendo até desnecessária, porque alguém fala assim: olha, o Paulo falou que ia fazer a pesquisa, mas ele nem trouxe o livro, ele ficou aqui no celular, a gente percebeu que ele estava no WhatsApp. E ele não participou como deveria, né? Ou senão, às vezes, o próprio Paulo fala, né? Fala, olha, eu deveria ter trazido o livro, mas eu não trouxe. Então, eu percebi que a minha participação realmente não foi tão boa. Porque quando a gente coloca o aluno para se deparar com aquele desafio, acaba fazendo tão mais sentido, porque ele vai se implicando mesmo no processo. Mas isso depende muito dessa sua postura enquanto docente, de ser um par no processo, né? E não ser alguém que fala assim, gente, vim aqui para verificar se o negócio está funcionando, porque se a gente já se coloca, né, numa posição mais de cobrança, a gente vai cobrar, mas de um outro jeito, acaba dando mais certo do que se a gente entra ali com, como o Paulo falou, com muita sede ao pote e já estraga todo um processo que faz parte do próprio desenvolvimento integral desses estudantes, né? Excelente, Lilian. Bom, só para você ter clareza, o chat está muito legal. Tem gente do Brasil inteiro acompanhando. Não consigo nem ficar no centro, que dirá ler o chat. Estou desesperada, que eu adoro ouvir as pessoas conversando. Tem gente do Brasil inteiro comentando, elogiando muito a sua fala, tanto no vídeo quanto agora. E aí eu vou agora fazer uma questão minha, tá? Vou me dar esse direito de fazer uma pergunta para você. Que eu queria te ouvir. Você fala sobre a personalização, né, no vídeo e traz a questão da equidade, né, a importância de garantir que todos os alunos possam avançar, né? E acho que a gente muitas vezes tem uma tentação na sala de aula de um pouco nivelar os alunos, né? Ou seja, quem sabe mais com quem sabe mais, quem sabe menos com quem sabe menos. E como é que a gente quebra isso? Como é que a aprendizagem baseada em projetos, né, no contexto do ensino híbrido, pode favorecer para que todos eles avancem? Excelente, Paulo. Bom, eu comecei a refletir bastante sobre essa ideia da média, né? Quando você diz a gente tem essa tendência a querer nivelar, em um vídeo que eu assisti, é um TED sensacional, depois eu sugiro aí que vocês pesquisem, do Todd Rose, que é um professor de educação do Departamento de Educação em Harvard, e o livro dele chama O Fim da Média, The End of Average. Vocês vão encontrar tanto no inglês, eu tenho até o livro, porque realmente me sensibilizou demais. E ele trazia uma discussão sobre essa questão de que, às vezes, a gente ficava tão preocupado em trazer esses alunos, né, para a média, mas a gente não parava para pensar que ninguém é média, né? Se a gente for analisar a nossa vida escolar, às vezes, eu, por exemplo, me dava super bem em ciências, fui fazer biologia, adorava ciências, mas matemática não era tanto o meu forte. Então,
eu poderia estar acima da média em ciência, abaixo da média em matemática, em linguagem eu estava na média, quer dizer, ninguém é média em tudo, né? E às vezes numa aula, na escola, né, os estudantes acabam tendo aulas médias de todos os componentes, então acaba frustrando alguns, né, que queriam ir muito mais além, acaba deixando alguns mais desanimados, né, se eles não estão na média. Então, quando a gente fala em personalização, e que eu realmente tenho duas autoras, que é a Bray e a McCaskey, que são duas autoras que falam de níveis de personalização, a gente precisa entender muito como uma experiência em que o próprio estudante vai avançando para saber o que ele aprende melhor, de que jeito ele aprende melhor. Então, pensar na personalização como esse desenvolvimento, que até casa muito aí com a ideia de projeto de vida, né, Paulo? Que é assim, onde eu quero me dedicar mais, o que faz mais sentido para mim. E para isso, as nossas aulas, para darem conta dessa personalização, em primeiro lugar, elas precisam variar as experiências de aprendizagem. Isso, mesmo que eu não conheça meus alunos. Um dia ele tem num determinado tempo da aula, ou eu estou focando em algo mais expositivo, porque eu tenho um aluno que prefere aprender assim. No outro momento da aula, eu tenho algo mais mão na massa, mais assim, construcionista mesmo, que eu vou lá construir algo e vou colocar essa minha ação na ação, né? Essa minha ação na ação do aluno, né? Outros momentos eu tenho algo mais colaborativo, algo que envolve mais tecnologia. Então, só de eu variar as experiências de aprendizagem, eu já estou oferecendo diferentes formas de aprender para esse meu aluno, né? Para que ele consiga identificar como ele aprende melhor. Agora, quando eu coleto dados, entendo esses meus alunos, eu consigo ser ainda mais assertivo, porque eu identifico que eu tenho aqui 4 alunos que gostam muito de uma determinada coisa. Então, ou eu posso colocar esses alunos num grupo mais homogêneo na aula de hoje, e na outra aula eu posso colocar um grupo mais heterogêneo em que esse aluno apoie os outros. Então, olhar para as experiências e não para a individualização, principalmente porque a gente tem salas de aulas numerosas, né? Eu, quando lecionava no ensino médio, eu tinha 10 salas de biologia com 40 alunos em cada um, 400 alunos. Eu não ia ter como fazer uma aula para cada um. Agora, se o meu foco da personalização é conhecer os alunos, variar as experiências e tentar, nesse trabalho em grupo, né, como eu falei, conversar com esses alunos, dedicar o seu tempo para entendê-los e para apoiar, a gente consegue avançar para uma personalização possível, né, e não para aquela ideal, né, de cada um ter a sua trilha e conseguir caminhar sozinho nela. E aí, Lilian, um outro ponto que você trouxe, né, muito bem no vídeo, né, em relação à integração, né, e aí eu queria te pedir para você explorar um pouco mais que acho que é um desafio dos professores atualmente, né, especialmente os do ensino médio, que estão trabalhando ali, né, enfim, de todos os segmentos, porque a integração curricular é uma questão colocada para nós, na educação básica. Como é que a gente trabalha os conteúdos, né, relevantes por meio dos projetos, garantindo essa integração, né? Acho que é um desafio aí. Por onde que passa e que dicas você daria para que esses professores possam construir isso junto com os colegas e os estudantes na escola? Muito legal, Paulo. Bom, primeiro eu queria convidar, depois vocês darem uma olhada, o Paulo também participou desse projeto, que foi a base comentada do ensino médio, né? Então, para quem está em ensino médio aí, tem um material que a gente produziu ali com o Reúna, que é a base comentada do ensino médio, em que a gente tentou mostrar um pouquinho dessa integração, né? Nós, especificamente, eu e o Leandro, trabalhamos com a área de ciências da natureza, e a gente tentou colocar um pouquinho dessa integração. O que eu diria dessa integração é o seguinte, os conhecimentos, eles, na vida real, eles não estão encaixotados, né? Então, se eu tenho que resolver lá uma questão de falta de água, né? A gente está vivendo numa crise hídrica, né? Muito séria, né? Pelo menos, acho que no país inteiro, né? Então, uma crise energética séria, uma crise hídrica. Então, quando a gente para analisar um problema desse, traz para um contexto real, quantos elementos estão envolvidos nisso, né? Então, a gente tem elementos de ciências da natureza que são envolvidos nisso. Quando a gente começa a analisar, poxa, mas quanto choveu nos últimos anos? Como é que eu posso fazer uma projeção de como é que vai ser futuramente? Eu estou envolvendo matemática, eu estou envolvendo linguagem, quando eu preciso falar sobre isso, mas eu estou envolvendo não naquele puxadinho, sabe aquela coisa de começo do ano? Projeto água. Aí alguém fala, em ciências tem isso na água. O outro fala assim, em linguagem eu posso trazer um texto em que a pessoa tem sede. O que você acha? Quer dizer, fica aquele puxadinho forçado, né?
Então, não é isso, não é a gente simplesmente trazer uma temática muito geral e ficar tentando olhar dentro do currículo de cada um, onde é que a gente pode fazer uma conexão, né? É o contrário, é a gente partir do problema. E partindo do problema e planejando junto, né? Eu acho que isso é fundamental. Não dá para falar assim, ó, gente, fiz a minha parte de ciências, planeja aí o seu. Não. Os professores sentarem juntos, partirem de um problema, de um contexto real, né? Então, esse contexto real pode ser uma questão norteadora que a equipe desenhou, não precisa ser algo que o aluno vai ter que. Não, eu posso construir essa questão norteadora, e dentro desse percurso de resolver essa questão norteadora, os conhecimentos vão aparecendo, vão surgindo necessidade de entender mais geografia, de entender mais história, quer dizer, por que as cidades se constituíram de uma determinada forma, por que a gente está, esse espaço está configurado assim, ou assado, quer dizer, dependendo do segmento, eu envolvo sociologia, eu envolvo filosofia, quer dizer, eu posso ter todas as áreas envolvidas numa temática que às vezes é muito de ciências da natureza, por exemplo, né? Ou eu posso ter muitas ciências da natureza e uma temática que tem um fundo histórico. Então, eu acho que a gente planejar junto é a chave, né? Porque, de novo, bons professores conseguem enxergar essas conexões, né? E não, muitas vezes, algo pronto ou algo de fora que a gente não consiga ter a nossa autoria nesse processo, né? Então, ter a autoria para você desenhar esse percurso vai fazer toda a diferença e eu tenho certeza que vocês vão encontrar essas conexões. Muito bem, Lilian, para a gente poder fechar esse momento com você, né, essa palestra que abre o nosso congresso e que está sendo tão elogiada no nosso chat, eu trago uma pergunta para a gente finalizar, que eu gosto sempre de olhar para a aprendizagem dos alunos, né, para o desenvolvimento integral dos estudantes. E aí você traz no vídeo, e todo mundo que trabalha com aprendizagem baseada em projetos sabe bem disso, né, que um projeto começa com um problema, né? Muitas vezes nós, professores, queremos fugir dos problemas, e não, aqui a ideia é que a gente, né, busque esses problemas e possa trabalhá-los com os alunos, né? E aí eu queria te perguntar, o que é que resolver problemas faz pela formação, né, pelo desenvolvimento de um estudante, né? Seja uma criança, um adolescente, um jovem na escola, né? O que uma criança, um adolescente, um jovem ganha ao se deparar com um desafio de resolver algum tipo de problema, seja um problema concreto, real, né, ou um problema de pesquisa, enfim. O que isso faz pela aprendizagem? Ai, Paula, é tão sensacional, né, que é até difícil. Você fica me perguntando, eu falo, gente, eu vou ficar agora 3 horas respondendo essa pergunta. Mas eu queria, de um jeito muito sintético, convidar a gente olhar as competências gerais da BNCC. Quando eu olho para essas competências gerais, eu percebo todos os ganhos que eu posso ter quando um aluno resolve problema, né? Ele desenvolveu um pensamento crítico, científico, criativo, ele desenvolveu argumentação, esse aluno ter condições, né? Porque muita gente fala, empatia é inato, ou o cara nasce empático ou não, e não é isso, né? A hora que eu resolvo um problema, eu desenvolvo empatia, eu desenvolvo responsabilidade, cidadania, né? Eu tenho condições de colocar esse aluno muito próximo de elementos que desenvolvam a comunicação, a criatividade. Então, resolver problemas, né? E aí, né? Não são problemas de matemática, né? Específicos, são problemas do mundo real, problemas que ele vai se deparar, que ele se depara na vida, né? A gente entender que a escola não é aquela história, né? A gente não está formando para a vida, a escola já é a vida, ela está acontecendo ao mesmo tempo que você tem um monte de problemas para lidar no seu dia a dia, né? Então, a escola te ajudar a buscar formas de você conectar conhecimentos para resolver problemas reais, problemas que façam sentido, te ajuda a se desenvolver realmente de uma forma integral, né? Então, a resolução de problemas, e que os projetos, né, são sensacionais para isso, ela traz a possibilidade de você realmente formar um estudante que é um cidadão, né? Alguém realmente que vai saber lidar com a vida, né? Porque a vida é isso, Paulo, a gente não consegue fugir dos problemas na vida, né? A gente tem que encarar e tem que achar estratégias para resolver, né? E se a escola dessa oportunidade, ela vai ter ali pessoas, né, mais experientes, adultos, outros pares, que vão participar dessa construção do desenho de estratégias para resolver problemas, né?
Então, gente, insiram problemas aí no planejamento de vocês e como um percurso mesmo de aprendizagem, né? Não como momentos pontuais. Maravilhoso, Lilian. Muito obrigado. As pessoas também estão agradecendo no chat por essa oportunidade. E eu queria avisar a todos que a gente vai ter agora um tempinho para quem não assistiu ainda, poder assistir o vídeo do William Bender. E às 10 horas a gente começa, né, com a mediação do professor Ulisses Araújo, da USP, o bate-papo com o William Bender, diretamente dos Estados Unidos, ao vivo. Então, quem não assistiu o vídeo, dá tempo de assistir. Quem assistiu, tomar um cafezinho, voltar às 10 horas. É imperdível, né, Lilian? Imperdível. Nossa, tô aqui já. Ainda bem que eu vou poder assistir sem precisar ficar centralizando na câmera, não vejo a hora de ver. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço para todas vocês. No finalzinho da manhã eu volto também na Mesa Redonda 1. Um abraço para todas e todos. Obrigado, Lilian.